Já alguma vez sentiu que, por mais bife ou frango que coma, os seus músculos parecem estar a desaparecer? Que aquela força que tinha para abrir um frasco ou para subir as escadas está a diminuir a cada ano que passa? É uma sensação frustrante, quase como se o nosso corpo nos estivesse a trair aos poucos. Dizem-nos para comer mais proteína, especialmente carne, para combater esta perda de força que vem com a idade, a chamada sarcopenia. Mas e se essa não for a resposta completa? E se na verdade essa solução que nos apresentam estiver a ignorar uma fonte de força muito mais poderosa, mais limpa e mais amiga do nosso corpo nesta fase da vida? É uma realidade dolorosa sentir que estamos a fazer tudo certo, a seguir os conselhos de sempre, e mesmo assim os resultados não aparecem. Sentimos-nos mais cansados, com menos vitalidade e com receio de perder a nossa independência. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo de uma proteína vegetal que não só iguala à carne, como em muitos aspectos, a supera na construção muscular depois dos 60. Vamos falar de alguns alimentos deliciosos, fáceis de encontrar em qualquer supermercado em Portugal, que podem transformar a sua força e vitalidade. E fique até o fim, porque o último alimento que vou partilhar é provavelmente algo que já tem na sua despensa, ou que come como petisco, mas que nunca pensou que pudesse ser o seu maior aliado contra a perda de músculo. Vai ficar surpreendido? Então vamos começar esta nossa jornada de descoberta. O primeiro herói da nossa história não é nenhum alimento exótico ou caro que tenha de procurar em lojas especiais. Na verdade, é um pilar da nossa cozinha portuguesa, um amigo de longa data dos nossos pratos. Estou a falar do humilde, mas incrivelmente poderoso grão de bico. Sim, o grão de bico. Aquele que a nossa avó usava na sopa, que pomos na salada de bacalhau ou que comemos com espinafres. Mas por que razão estou a dizer que este simples grão pode ser melhor do que um bife para os nossos músculos? A resposta tem várias partes, e a primeira é talvez a mais importante: a digestão. À medida que envelhecemos, o nosso sistema digestivo muda. A produção de ácido no estômago tende a diminuir, o que torna mais difícil decompor e absorver os nutrientes de alimentos pesados e complexos, como a carne vermelha. Já sentiu aquela sensação de peso no estômago depois de comer um bife grelhado? É o seu corpo a dizer-lhe que está a ter muito trabalho. O grão de bico, pelo contrário, é muito mais suave para o nosso sistema. A sua proteína vem acompanhada de fibra, o que na verdade ajuda a digestão em vez de a dificultar. É como escolher entre carregar um saco de pedras ou um saco de algodão. Ambos podem ter o mesmo peso, mas um é muito mais fácil de manusear para o nosso corpo. Agora sei o que pode estar a pensar. Mas a carne não é uma proteína completa, com todos os aminoácidos de que precisamos? Sim, é verdade. Mas o mundo das plantas é mais inteligente do que pensamos. O grão de bico combinado com um cereal como o arroz, o pão ou a massa, forma uma proteína tão completa como a da carne. Pense nos pratos tradicionais: uma sopa de grão com uma fatia de pão, um caril de grão com arroz. Os nossos antepassados sabiam instintivamente como combinar os alimentos para obter tudo o que precisavam. Não precisamos de comer tudo na mesma refeição. O nosso corpo é esperto o suficiente para guardar os aminoácidos e combiná-los mais tarde. Mas há outra vantagem gigante: a inflamação. A inflamação crônica de baixo grau é um dos grandes vilões do envelhecimento. É como uma pequena fogueira a arder constantemente dentro de nós, que acelera o desgaste do corpo, incluindo a perda muscular. A carne vermelha e processada, infelizmente, pode ser como deitar lenha nessa fogueira. Já o grão de bico e outras leguminosas fazem o oposto. São anti-inflamatórios. Eles são como os bombeiros que vêm acalmar essa fogueira interna, ajudando a proteger os nossos músculos e todo o nosso corpo. Além da proteína, o grão de bico oferece um pacote de bônus que a carne não tem. É rico em magnésio, um mineral essencial para a função muscular. Sabe aquelas cãibras noturnas ou espasmos musculares? Muitas vezes é falta de magnésio. O grão também nos dá ferro para a energia e folato para a saúde das células. É um alimento completo que nutre o corpo de várias formas. Como podemos então trazer mais deste herói para a nossa vida?
É tão simples. Pode usar o de lata, que é muito prático, basta passá-lo por água para retirar o excesso de sal. Ou pode cozer o grão seco em casa, que fica ainda mais saboroso e econômico. Faça uma grande panela no fim de semana e guarde no frigorífico para usar durante a semana. Adicione um punhado à sua sopa de legumes. Faça uma salada de grão com cebola roxa picada, salsa fresca, atum em lata ou bacalhau desfiado e um bom fio de azeite. É um almoço rápido, delicioso e que o vai deixar satisfeito e com energia. Outra ideia fantástica é fazer hummus. É só triturar o grão cozido com um pouco de azeite, sumo de limão, um dente de alho e um pouco de tahine se gostar. Fica um paté delicioso para barrar no pão ou para mergulhar palitos de cenoura. É uma forma excelente de ter um lanche saudável à mão. Pode até assar o grão no forno com um pouco de azeite e pimentão doce até ficar estaladiço. É um petisco fantástico para quando apetece algo salgado. O importante é começar a olhar para o grão de bico não como um mero acompanhamento, mas como a estrela do prato, uma fonte de força e vitalidade que tem estado à nossa frente este tempo todo. Mas o grão de bico é apenas o começo da nossa descoberta. Existe outro alimento, ainda mais rápido de cozinhar, que é uma verdadeira bomba de proteína e que pode ser um aliado ainda maior nos dias em que a energia para cozinhar é pouca. Esse nosso segundo aliado é tão versátil e rápido que vai mudar a forma como pensa em refeições saudáveis e fáceis. Estou a falar das lentilhas. Verdes, castanhas, vermelhas, todas elas são pequenas joias nutricionais. A grande magia das lentilhas é a sua conveniência. Ao contrário do grão ou do feijão, não precisam de ser demolhadas. Em 20 ou 30 minutos estão cozidas e prontas a usar. Isto é uma bênção naqueles dias em que chegamos a casa cansados e a última coisa que nos apetece é passar horas na cozinha. Mas não se deixe enganar pela sua rapidez. Em termos de proteína, as lentilhas são um peso pesado. Uma chávena de lentilhas cozidas tem cerca de 18 gramas de proteína. Para ter uma ideia, é quase o mesmo que um bife de peru com 100 gramas, mas com vantagens enormes. Tal como o grão de bico, as lentilhas são muito mais fáceis de digerir e vêm carregadas de fibra, o que é maravilhoso para a nossa saúde intestinal, um problema que afeta tantas pessoas depois dos 60. Manter o intestino a funcionar bem é fundamental para a absorção de todos os nutrientes e para o nosso bem-estar geral. Além disso, as lentilhas são uma das melhores fontes vegetais de ferro. Sente-se muitas vezes cansado, sem energia, mesmo depois de uma noite de sono? Pode não ser apenas da idade. A falta de ferro é muito comum e causa exatamente essa fadiga. O ferro é como o transportador de oxigênio no nosso sangue. Se não tivermos transportadores suficientes, as nossas células, incluindo as musculares, ficam sem ar e não conseguem produzir energia. Comer lentilhas regularmente ajuda a manter os seus níveis de ferro em alta, dando-lhe mais vigor para as suas atividades diárias. Outro superpoder das lentilhas é o seu efeito no açúcar no sangue. Elas têm um índice glicêmico muito baixo. Isto significa que libertam a sua energia de forma lenta e constante. Ao contrário de uma refeição rica em hidratos de carbono simples, como pão branco ou batatas, que nos dá um pico de energia seguido de uma quebra abrupta que nos deixa sonolentos, uma refeição com lentilhas fornece-nos energia estável durante horas. Isto é crucial não só para quem tem diabetes ou pré-diabetes, mas para todos nós, porque ajuda a evitar os desejos por doces e a manter um nível de energia constante ao longo do dia. Como usar as lentilhas? As possibilidades são infinitas. A forma mais clássica é uma boa sopa de lentilhas. Coza-as com cenoura, cebola, alho e um pouco de azeite. Pode triturar tudo para um creme aveludado ou deixá-las inteiras. É uma refeição reconfortante e incrivelmente nutritiva. As lentilhas vermelhas, por serem mais pequenas e sem pele, cozem muito rápido e desfazem-se, sendo perfeitas para engrossar sopas e fazer purés. As lentilhas verdes ou castanhas mantêm melhor a sua forma e são ótimas para saladas frias, misturadas com legumes picados e um vinagrete de limão.
ou para substituir a carne picada em pratos como a bolonhesa ou um empadão. Imagine um empadão com um recheio de lentilhas bem temperado e uma cobertura de puré de batata doce. É delicioso e muito mais saudável. Agora vamos falar de um grão que ganhou fama de superalimento, e com toda a razão. A quinoa. Originária dos Andes, a quinoa não é tecnicamente um cereal, mas sim uma semente, e é aqui que reside a sua magia. A quinoa é uma das poucas plantas no mundo que é uma proteína completa. Lembra-se de falarmos que o grão de bico precisa de um parceiro para formar uma proteína completa? Pois bem, a quinoa não precisa de ninguém. Ela já tem todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa para construir e reparar os músculos. É como uma equipe de futebol perfeita. Já vem com todos os jogadores nas posições certas, pronta para entrar em campo e marcar golos pela sua saúde. Cozinha-se como o arroz, em cerca de 15 minutos, e tem uma textura leve e um sabor suave. A nós. O segredo para uma boa quinoa é passá-la por água antes de cozinhar para retirar uma substância natural chamada saponina, que pode dar-lhe um sabor amargo. Depois de cozida, pode usá-la como base para quase tudo. Substitua o arroz ou a massa por quinoa. Faça uma salada de quinoa com pimentos assados, pepinos, azeitonas e queijo feta. É um almoço de verão perfeito. Pode até comê-la ao pequeno almoço, como se fossem papas de aveia, cozida com um pouco de leite ou bebida vegetal, canela e fruta fresca por cima. É uma forma fantástica de começar o dia já com uma dose de proteína de alta qualidade. Além da proteína completa, a quinoa é riquíssima em magnésio, potássio e lisina, um aminoácido particularmente importante para a reparação dos tecidos. Também não tem glúten, o que é uma vantagem para quem tem sensibilidade. Estes são os pesos pesados da nossa lista, alimentos que podem realmente formar a base de uma refeição. Mas o verdadeiro segredo, aquele que prometi no início, é algo que muitos de nós vemos como um simples petisco para acompanhar uma bebida fresca numa esplanada. Chegamos então à grande surpresa, ao segredo mais bem guardado que se esconde à vista de todos nos nossos cafés e supermercados. Este superalimento para os músculos não vem de uma terra distante nem tem um nome complicado. Na verdade, é um dos petiscos mais portugueses que existem. Estou a falar dos nossos queridos tremoços. Sim, leu bem. Aqueles pequenos grãos amarelos que comemos temperados com alho e orégãos enquanto conversamos com os amigos são uma das fontes de proteína mais potentes do planeta. É quase inacreditável, mas é verdade. Por cada 100 gramas, os tremoços têm mais proteína do que a maioria dos bifes. Estamos a falar de cerca de 36 gramas de proteína, uma quantidade absolutamente fenomenal. Pense nisto. Um punhado de tremoços como lanche à meio da tarde pode fornecer mais proteína de qualidade para os seus músculos do que um peito de frango grelhado. E as vantagens não ficam por aqui. Ao contrário do bife, os tremoços têm 0 colesterol e são muito pobres em gordura. Em vez disso, são riquíssimos em fibra, o que, como já vimos, é essencial para a saúde digestiva e para nos sentirmos saciados. Eles também contêm um aminoácido muito especial chamado arginina. A arginina ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e a melhorar a circulação. Uma melhor circulação significa que mais oxigênio e mais nutrientes chegam aos seus músculos, ajudando-os a recuperar e a crescer mais eficientemente. A arginina é como se fosse um serviço de entrega expresso para os seus músculos, levando tudo o que eles precisam para se manterem fortes. Claro que os tremoços que compramos já vêm preparados, em salmoura, o que é essencial para retirar o seu amargor natural. O ideal é passá-los por água antes de consumir para reduzir um pouco o teor de sal. Como podemos integrá-los para além do petisco? É fácil. Pense neles como feijão. Pode adicioná-los a saladas, tal como faria com feijão frade ou grão. Uma salada de tremoços com pimento vermelho picado, cebola roxa, coentros e um fio de azeite é deliciosa. Pode também triturá-los para fazer um paté, semelhante ao hummus, para barrar no pão. Ou simplesmente tê-los no frigorífico para quando a fome ataca entre as refeições. É o lanche perfeito. Saciante,
nutritivo e um verdadeiro impulsionador muscular. Então vamos recapitular a nossa jornada. Descobrimos o poder do grão de bico, fácil de digerir e anti-inflamatório. Vimos a conveniência e a riqueza em ferro das lentilhas, perfeitas para nos dar energia. Aprendemos sobre a quinoa, a proteína completa que serve de base a tantas refeições. E por fim, desvendamos o segredo do tremoço, o petisco que é, na verdade, um gigante da proteína. Imagine o seu dia. Pode começar com umas papas de quinoa com fruta, ao almoço comer uma grande salada com grão de bico e muitos legumes, a meio da tarde, em vez de um bolo, um punhado de tremoços, e ao jantar uma sopa de lentilhas reconfortante. Sem se dar conta, deu ao seu corpo uma avalanche de proteína da melhor qualidade, fibra, vitaminas e minerais. Tudo isto enquanto é gentil com a sua digestão, o seu coração e as suas articulações. A mudança não precisa de ser radical. Ninguém está a dizer para nunca mais tocar num bife de peru ou num pedaço de peixe. A questão é a descoberta e o equilíbrio. E se experimentasse trocar a carne por uma destas opções vegetais 2 ou 3 vezes por semana? Comece com um dia, a segunda-feira sem carne, por exemplo. Veja como se sente. Repare na sua energia, na sua digestão, na sua leveza. O nosso corpo é sábio e vai dar-lhe a resposta. Cuidar de nós depois dos 60 não é sobre restrições, é sobre fazer escolhas mais inteligentes e descobrir novos prazeres. É sobre encontrar novas formas de nos sentirmos fortes, vibrantes e cheios de vida para aproveitar tudo o que esta fase da vida tem de bom para oferecer. Agora quero muito saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Tem alguma receita especial com grão, lentilhas ou tremoços que queira partilhar conosco? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Adoro ler as vossas histórias e experiências, e é assim que aprendemos todos uns com os outros. Se este vídeo lhe foi útil e o inspirou a olhar para estes alimentos com outros olhos, por favor, deixe um gosto. É um gesto simples que ajuda imenso a que esta mensagem chegue a mais pessoas que possam estar a precisar dela. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, onde vamos continuar a explorar formas simples e práticas de viver com mais saúde e alegria depois dos 60. Muito obrigado por me acompanhar nesta conversa. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a vitalidade é uma escolha que podemos fazer todos os dias, em cada prato. Um grande abraço e até a próxima.